Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e não é de hoje que nós viemos falando, da questão do tempo seco que vem prejudicando as lavouras de café. E essa estiagem prolongada aqui no Brasil também já afetou a produtividade dos cafés especiais. Então está aqui comigo para falar um pouco mais sobre essa situação o produtor de cafés especiais, Gui Carvalho. Tudo bem, Gui? Como vai? Oi, tudo bem? Como vai? Tô bem, graças a Deus. Agora melhor depois que choveu. A tão chegada a chuva chegou, né, Gui? Mas para começar É. essa conversa, eu queria que você explicasse um pouquinho como estão as lavouras por aí, né? Depois desse longo período sem chuva, né? Dessa longa estiagem, né, que as produções de café aqui no Brasil enfrentou nesses últimos meses. Então, enfim choveu, chegou o grande dia, né? Que foi ontem, a madrugada de ontem, né? É uma chuva abençoada. Tivemos aí, dependendo da região aqui nossa, 20, 30 milímetros. E, enfim, encerrou aí uma das maiores secas que nós já presenciamos. E que também trouxe uma coisa diferente que não estávamos muito acostumados, que são as altas temperaturas, junto com essa seca, temperaturas muito elevadas, praticamente durante todo o inverno, né? E isso fez com que muitas lavouras que não iriam ser podadas o ano que vem, que iriam produzir normalmente, passaram a ter que ser podadas, ou já foram ou ainda serão podadas. E teve outros casos mais graves de lavouras que ficaram tão danificadas que aquela cafeicultura, aquela lavoura, o cafeicultor vai ter que repensar se vale a pena insistir cultivando sem irrigação, sabe? Sem dúvida, esse ano está se transformando numa grande aula sobre a fisiologia do cafeeiro. Então, a cada dia de seca que as lavouras enfrentaram, observamos o quanto o cafeeiro é uma planta resiliente, sabe? As plantas que nós temos hoje, que nós cultivamos hoje, são oriundas de plantas que lá durante o processo evolutivo, né, da espécie conseguiram sobreviver, né? As que não sabiam enfrentar isso já ficaram na evolução da espécie. Então, as que nós cultivamos hoje sabem atravessar por tudo isso. Então, elas penalizam folhas, ramos, frutos, enfim, na tentativa dela sobreviver, né? Porque sabiamente ela sabe se guardar energia para ela sobreviver, ela pode e até o ano seguinte ela pode ter uma nova chance na próxima primavera. Então, é isso aí. E, Gui, o quanto essa chuva, essa tão esperada chuva, né, que chegou aí para a região, vai mitigar de fato os impactos que esse período seco já trouxe para essas lavouras, né? Há expectativa, talvez, de resolver o que já foi, né, danificado ou não? Ela só vai, de fato, contribuir para a evolução, de fato, da floração e o que está por vir ainda nos cafezais? Aí o que que acontece? A lavoura que conseguiu chegar bem até aqui, aquela que chegou ainda conseguindo manter um bom número de folhas, eu acredito que se ela chegou até aqui, ela tem condição de dar uma boa florada. O que vai chamar muita atenção é que vai ser uma florada muito uniforme, porque esse longo período fez com que as plantas segurassem as gemas mais adiantadas e acelerasse as gemas do lado da sombra, as gemas que a gente chama de mais atrasadas. Então, essas plantas que conseguiram atravessar vão ter uma florada muito uniforme, muito exuberante, e eu acredito que tem boa perspectiva para um bom pegamento. Entenda bem, essas lavouras que conseguiram chegar bem até aqui. E Gui, como que foi a safra desse ano dos cafés especiais, né? Como que foi essa produtividade? Esse ano nós tivemos perda também, né? Foi uma safra que ficou aí em torno aí de uns 20% menos do que a gente estava esperando, em função, principalmente, da redução do tamanho das peneiras. E o que nós encontramos também, nós chamamos a atenção disso aí desde o início da safra,
Nós temos postagens aí chamando a atenção que os primeiros lotes estavam vindo muito miúdo e, não, e isso aí se confirmou a safra toda, não só as lavouras mais precoces. E a outra coisa que chamou muita atenção, uma grande quantidade de catação, né? Então a catação é aquele grão que ele tem algum defeito, enfim, ele não terminou bem, né? Então nós tivemos peneira baixa e tivemos catação alta. Isso aí tudo impactou também nessa menor produtividade. A outra coisa que aconteceu também foi que o café passou muito rápido pela fase de cereja, então isso aí restringiu muito. Para você ter ideia, foi o ano que eu menos fiz cereja descascada nesses últimos 20 anos que eu trabalho com café especial. Foi o pior ano de todos, de todos. Fizemos um índice de cereja descascada muito abaixo do que é o normal. E isso também, de certa forma, influencia no aumento de perda, porque o grão seca primeiro, ele pode cair, nem todo esse grão que cai no chão a gente consegue pegar. Enfim, isso também somou nessa perda aí, que eu acredito que deve ter ficado em torno de uns 20%. E como que está a expectativa para a próxima safra, né? Ainda mais que agora as chuvas chegaram, né? Vamos torcer para que ela seja significativa, né, Gui? Mas como que está a expectativa aí para a próxima safra? Essa pergunta vem em boa hora, sabe? Se você tivesse feito ela segunda, a resposta não seria a mesma. A expectativa é muito boa. A chuva atrasou muito, não é normal. Aqui na região nossa é costume dela vir alguma coisa em agosto, mas com certeza vem em setembro. E nós estamos no dia 10 de outubro. Então, quer dizer, esse atraso estava deixando a gente angustiado, sabe? Nós estávamos muito preocupados e, assim, torcendo para chover logo, para parar essa perda, essa sangria que estava acontecendo dia a dia, cada vez com mais lavouras, cada vez com mais plantas se exaurindo, enfim, o produtor também estava muito estressado, né? Então não só o cafeeiro estressado, mas o produtor também estava muito preocupado com o que podia acontecer. Enfim, foi um período duro, mas graças a Deus passou, demos conta de passar. Que coisa boa, né, Gui? Vamos esperar que se prolongue essa chuva, né? Mas também a gente sabe que esse período, né, essa estiagem prolongada também trouxe aí muitas infestações de pragas, né, para as lavouras. Como que está a situação por aí com relação a pragas e doenças? Olha, doença tivemos também, sobrou parte, principalmente da ferrugem, deixando inóculo para o ano seguinte. Isso nos preocupa, a gente tem que cuidar dela. Mas o que chamou atenção nesse período longo foi o aumento do problema com bicho mineiro. Nós vimos muito ataque de bicho mineiro, muitas áreas tiveram que ser tratadas, e mesmo áreas que antigamente não tinha tanto problema, aqui no sul de Minas, na Mogiana Paulista, sabe? Áreas que normalmente passavam sem ter que fazer esse controle, precisavam de controle. E aquelas que não tiveram, ou por algum motivo não foi feita nenhuma ação contra essa praga, né, o bicho mineiro, tiveram uma desfolha ainda maior, prejudicando ainda mais as plantas. Então, o bicho mineiro, para mim, foi a grande ameaça, né, do ponto de vista de praga e doença que nós tivemos nesse período. E para o produtor, né, Gui, quais manejos, né, ele pode ter em sua lavoura, né? Que recomendação você passaria para esse produtor para ele conseguir mitigar um pouco, né, os impactos que já teve, né, ou que talvez terá, né, para até o final do ano aí com a sua plantação? Que recomendações você dá para este produtor? Olha, o que eu tenho que falar a respeito disso aí é que a gente tem que aproveitar momentos como esse para repensar o sistema de produção, sabe? Exatamente em momentos difíceis que a gente tem que evoluir, porque aí a gente tem que olhar para dentro da porteira, chamar o técnico de confiança, ver o que que o sistema não está bom. Então a gente tem que aprender com tudo isso. Se essa questão da mudança climática é uma coisa que veio para ficar, eu tenho que me preparar. Minha lavoura tem que estar bem. Minha lavoura tem que chegar bem para poder enfrentar esses extremos que nós estamos assistindo, né?
extremos, principalmente em relação à temperatura. Então, é um momento que o produtor tem que pegar junto com o seu técnico, usar a sua experiência e ver o que que ele está fazendo que está dando certo, o que que ele tem que melhorar. Então, a exemplo de controle fitossanitário, será que a maneira que eu estou fazendo só é o suficiente? No meu caso, aqui na Fazenda Paraíso, em Campo Verde, pela primeira vez eu consegui fazer uma pulverização de pós-colheita, onde eu cuidei do bicho negro, cuidei de pragas e doenças, tudo, coisa que eu não fazia antes, sabe? Então é um exemplo que eu estou falando em relação a isso. Outras coisas que eu posso dar como exemplo, cultura de cobertura, tá certo? Deixar o solo menos exposto, protetor solar, que temos visto aí que tem feito muita diferença nas lavouras, tanto nos plantios quanto lavoura em produção. Enfim, muitas outras tecnologias. Ah, esqueci de falar e não posso deixar de esquecer. Tem cultivar que aguenta melhor essa questão de temperatura. Eu tenho mostrado, quem me segue tem visto, eu tenho mostrado diferenças entre cultivar dentro do mesmo campo. Então, quer dizer, o produtor que vai fazer um novo plantio, ele além de produtividade, além de qualidade para café especial, ele tem que olhar qual a capacidade que essa planta tem de conviver em situações como essa de temperaturas elevadas, por exemplo. E uma outra, entre outras tecnologias, eu tenho que destacar a irrigação. A irrigação, há muito tempo, eu falo, há muito e muito tempo. Eu tenho experiência de ter trabalhado no oeste da Bahia por muitos anos. Eu sempre falei que aqui no sul de Minas, na Mogiana Paulista, a irrigação sempre seria e será, né? Como todo mundo está falando agora, muito bem-vinda. Porque o cafeeiro, nos diversos estágios fenológicos, ele tem necessidade de água, não pode faltar água, porque isso afeta diretamente a sua produtividade e a sua qualidade. E a irrigação vem exatamente para fornecer, não deixar faltar água nesses períodos. Então, floração, granação, desenvolvimento, é importantíssimo que não falte água. Então, a irrigação promove um melhor pegamento, um melhor desenvolvimento das plantas, por isso que a produtividade é maior, a melhor eficiência em todo o processo de fotossíntese da planta, né, quando não falta água. Então, isso faz com que a produtividade aumente e isso é muito interessante. Ah, eu tenho um trabalho publicado, inclusive, falando do impacto em tamanho de peneira, em menor índice de café moca, né, em maior índice de cafés exportáveis, né, quando tem água na hora certa. E não só essa irrigação, mas vim também com manejos modernos. Essa semana, ontem, aliás, eu subi um vídeo, o pessoal que me acompanha sabe, e eu convido vocês, todo o pessoal que está nos acompanhando, para ir lá assistir uma técnica desenvolvida pelos pesquisadores da Embrapa, que é o manejo do estresse hídrico controlado. É uma técnica para quem irriga café poder ficar livre de todas essas tensões em relação a altas temperaturas, essa coisa toda, sabe? Então, essa técnica que eu tive a oportunidade de participar da validação quando eu trabalhei na Bahia, mais de 15 anos atrás, naquela época, para você ter uma ideia, ninguém falava em temperatura elevada aqui para as regiões tradicionais. E nós trouxemos essa técnica para cá, validamos em diversos municípios, em áreas que eu acompanho, que é irrigada, Carmo do Rio Claro, Três Pontas, São José do Rio Pardo, enfim, Arceburgo, enfim, sucesso total, produtor satisfeito, o produtor tirou a florada perfeita antes do aumento das temperaturas, enfim, nós temos novas tecnologias e tem manejos que podem ajudar os cafeicultores a mitigar todo esse problema dessas altas temperaturas. Legal, Gui. Bom, eu agradeço a participação aqui com a gente, trazendo essas informações e que a chuva continue, Gui. É isso que desejamos aí para a região. Se Deus quiser. Muito obrigado. Eu aproveito, mando um abraço a todos aí, todo o pessoal da sua equipe. Agradeço
pela lembrança do meu nome. Sigo à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem, e convido o pessoal todo a acompanhar o nosso trabalho, que a gente tem feito um trabalho muito sério, um trabalho na internet aí, para colaborar com a evolução da cafeicultura brasileira. Então, é no YouTube, no canal Papo de Cafeicultor e nas minhas mídias sociais, Gui Carvalho, oficial. Convido todo mundo para acompanhar o nosso trabalho, mandar sugestão, crítica, comentar, interagir, né? Que aí faz parte, de toda essa evolução. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, e há previsão de chuvas significativas durante todo este final de semana e elas chegam de fato num período importante para o pegamento da floração, né, das floradas dos cafezais. Então vamos seguir acompanhando aí, né, o andamento dessa produtividade para a próxima safra e torcendo para que as chuvas continuem. Eu fico por aqui, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.